Temos aí já um público bacana que entrou para assistir a live. Para quem chegou agora, tudo bom? Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Glauco Cavalcante. Nos últimos 20 anos, dei aula na Fundação Getúlio Vargas, na área de negociação, nos cursos de MBA, gestão de projetos, gestão de empresas. Então, a minha jornada aí acadêmica, venho de uma família acadêmica e sempre estudando esse tema. Em 2010, já dando aula na Fundação Getúlio Vargas, tomei a decisão de estudar negociação em Harvard. E essa live fala sobre isso, sobre essa experiência que eu tive nessa universidade, que é uma referência mundial, é uma universidade que tem uma capacidade de criar líderes, e eu vou falar um pouco sobre essa questão, porque nós estamos aqui na Escola de Negócios da Verbo, onde eu, inclusive, sou membro da Verbo. Então, para quem não é da Verbo, está aqui na live, também já saiba disso, que a Escola de Negócios é uma frente muito, muito importante, empresarial. E eu, nessa minha jornada do conhecimento, eu, professor na FGV, em 2010, tomei a decisão de ir para Harvard e estudar a negociação. Fiquei maravilhado, encantado com a metodologia, com os professores, e virei para a Susan Heckley, a diretora na época, e falei: Susan, eu quero estar aqui todo ano. E ela não acreditou no que eu falei, que eu gostaria de estar lá todo ano. Porque eu falei: olha, eu dou aula na FGV de negociação e para mim seria muito bom estar aqui, né, sempre reciclando, aprendendo cada vez mais e trazendo meus alunos da FGV e meus clientes corporativos. E a Susan Heckley, na época, não acreditou no que eu falei, né? Ninguém vai para Harvard todo ano, Glauco. Mas eu voltei para o Brasil com esse sonho na cabeça. Esse sonho de estar lá todo ano em Harvard. Eu criei, então, um projeto onde eram pacotes, onde eu oferecia passagem, hospedagem, curso, né? Colocava uma margenzinha ali em cima e, com isso, eu fechei um pacote onde eu comecei a levar alunos todo ano para Harvard. Em 2010 eu fui para aprender como aluno pela primeira vez. Em 2011 já levei meu primeiro grupo. Em 2012 levei meu segundo grupo. 2013, 2014, 2015 e comecei a levar aluno todo ano para Harvard. Eu não levei 2 anos na época da Dilma, que a economia deu uma despencada, o dólar deu uma disparada, não consegui. E na pandemia também, porque a universidade fechou. Fora isso, eu já fui lá 11 vezes. Então, a ideia da live aqui é sobre isso, é sobre essa experiência. Imagina que você pega um professor que faz o que ama o que faz, né, e manda ele 11 vezes para Harvard e fala assim: volta aqui, me conta o que você aprendeu. A nossa live é sobre isso, é dividir com você o que eu aprendi nessas 11 vezes onde eu fui nessa universidade, que formou simplesmente 9 presidentes, 140 prêmios Nobel, mais de 50 bilionários. É uma universidade que forma líderes dos outros e líderes de si mesmo. Porque quando eu falo de negociação, uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que a primeira negociação acontece na sua mente. E a sua mente, como o próprio nome diz, ela mente. A nossa mente é mentirosa, a nossa mente nos sabota. Nós temos aquilo que chamamos de sabotadores mentais, que muitas vezes nos impedem de chegar a um bom acordo. Quem nunca entrou numa negociação e deixou valor na mesa? Quem nunca entrou numa negociação e deu uma travada na argumentação? Quem é que nunca, né, teve dificuldade de mapear o perfil do outro? Ou quando o outro trabalhou de maneira mais enérgica, a pessoa escalou de forma irracional, perdeu a cabeça na mesa de negociação. A negociação, a gente tende, né, a acreditar que é um dom, que ela é divina e veio. Na verdade, não. Muita capacidade de desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes. Então, há uma técnica, há uma metodologia, há um método, e é sobre isso que nós vamos falar. Queria começar dizendo que, e como a maior parte do nosso público aqui é cristão, né? A boa notícia é que Harvard foi fundada em 1636, é a universidade mais antiga em ação, né, e em atividade hoje nos Estados Unidos, e, né, ela foi fundada com princípios cristãos.
Isso é muito importante. Se você pegar o símbolo, né, de Harvard, é veritar, que do latim, né, é a verdade. Então a gente está falando de uma verdade divina, um conhecimento subordinado a Deus. Nós estamos falando de uma verdade moral, de integridade de caráter. E nós estamos falando de uma verdade intelectual, né, uma busca pelo conhecimento. Então essa busca pelo conhecimento é libertador quando você tem acesso ao conhecimento. A verdade vos libertará. Então, quando a gente trabalha em cima da verdade, porque verdade e mentira não coabitam. Luz e escuridão não coabitam. Se você quer acabar com a escuridão, acende a luz. Se você quer acabar com a mentira, o que você faz? Conta a verdade. E aí a gente vai começar a entender que esse método tem muito a ver também com a verdade. Porque quando estamos negociando, a base, principalmente uma negociação cooperativa, não tanto a competitiva, mas a cooperativa, a base é o relacionamento. E esse relacionamento está pautado em quê? Confiança, respeito, comunicação e admiração. Então, quando a gente fala a fórmula do relacionamento, aí está falando de confiança, respeito, comunicação e admiração. E dentro de confiança, estamos falando de clareza, coerência e credibilidade. Clareza é a transparência, a coerência, o que eu penso é o que eu falo, é o que eu faço. A credibilidade, que é a verdade. Olha só, voltamos para a questão da verdade. Então, Harvard é fundada com princípios cristãos, buscando uma verdade divina, uma verdade moral e uma verdade intelectual que vem do conhecimento. Aí a gente entra na metodologia, no método de Harvard, e vamos começar com um livro chamado O Como Chegar ao Sim, que é a base, né, do PON, do Program on Negotiation. O PON, o Program on Negotiation, ele é o programa de negociação criado dentro da Harvard Law School, da Escola de Direito. E por que acontece dentro da Harvard Law School? Porque advogado era treinado para quê? Para o litígio. E eles começaram a pensar, será que não existe uma forma melhor de chegar a acordo? Porque quando você vai para o litígio é custoso, moroso, né, e estressante. Então eles começaram a pensar dentro da Harvard Law School, será que não existe uma forma melhor de fazer acordo? E aí, a partir daí foi fundado o PON, o Program on Negotiation da Harvard Law School, que é considerado hoje no mundo o programa mais completo e de maior credibilidade acadêmica na face da Terra. O primeiro livro, o livro ali que deu a base de sustentação para esse programa, quem quiser anotar aí, tiver caneta e papel, anota aí, Como Chegar ao Sim. Ele foi escrito pelo William Ury, Roger Fisher e pelo professor Bruce Patton, tá? Como Chegar ao Sim, tá? William Ury, Roger Fisher, eu fui aluno do William Ury, já tive aula também com Bruce Patton. Roger Fisher veio a falecer, mas esses dois professores eu tive aula com eles, lá em Harvard. Né? Para quem chegou aí depois, eu já fui lá 11 vezes para o PON, levando alunos e aprendendo a metodologia. Então, é uma metodologia que eu conheço muito bem, porque eu já tive aula muitas vezes com esses grandes mestres que são aí formadores de líderes, líderes dos outros e líderes de si mesmo, com uma visão de onde? Conectada com uma verdade divina, moral e intelectual. A gente está falando aqui a mesma linguagem da escola de negócio. Por quê? Na escola de negócio é fazer negócio à maneira de Deus. É fazer negócio de uma maneira ética, de uma maneira, né, que está alinhada com princípios bíblicos. Né? E aí você vai falar assim, pô, Glauco, mas esses princípios vão me afastar do lucro, eles vão me afastar da minha rentabilidade, da minha margem. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E a gente vai entender quando a gente... E eu vou te falar, o livro, a base, Como Chegar ao Sim, ele tem 4 princípios fundamentais. Eu vou passar, a nossa live vai trabalhar exatamente em cima desses 4 princípios. Mas antes que a gente trabalhe os 4 princípios, me dá aí teu like, vê se você está gostando, acena para mim, para eu ver se essa plateia está acompanhando, se esse grupo
de empresários, executivos, pessoas que estão fazendo, são agentes de transformação, estão aí comigo. Dá um ok aí, dá um joinha, manda um coraçãozinho, né? Porque isso, inclusive, ajuda a gente a, o Instagram ainda acelerar, né? Exatamente isso, pessoal. E outra, bota lá no aviãozinho, no direct, manda para alguém que precisa ouvir os 4 princípios de Harvard. Manda no direct, fala assim, olha, essa live é para alguém que... Pensa essa pessoa. Pensa 5 pessoas que vão se beneficiar com os 4 princípios de Harvard, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vai começar agora, mas eu vou te dar 1 segundo aí para entrar aí, ó, no aviãozinho. Pensa numa pessoa, no teu filho, teu amigo, né? Pensa em alguém aí que pode se beneficiar dessa live nesse momento, desse conhecimento que está alinhado aí com o alto, né? A gente está falando aí para a escola de negócio, a escola da Verbo, Igreja Verbo, então é muito bom a gente estar alinhado com bons princípios. Então, e quem quiser também, pessoal, caneta e papel, a hora é agora, hein? A hora é agora para quem quiser anotar os 4 princípios. Vamos lá, primeiro deles, primeiro princípio que está no livro Como Chegar ao Sim. Primeiro princípio, separe pessoa do problema. Vou repetir para você poder anotar, separar a pessoa do problema. Quando você está negociando com alguém, é muito comum a gente juntar pessoa e problema na mesmo pacote. O problema são eles. Eles são intransigentes, eles estão ancorando muito alto, o problema é sempre o outro. Numa guerra, agora a gente está vendo essa guerra que está acontecendo, sempre um vai apontar para o outro. O problema são eles. Isso é muito comum. O problema é sempre o outro. E aí eu vou te dizer o seguinte, o William Ury fala, saia da sua posição e busque ir para a sacada. Olha que coisa fantástica isso. Por que sair para a sacada? Para você poder ver a partir de outro ponto de vista. Porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Vamos entender. Negociação é um exercício de influência. E para eu poder influenciar o outro, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Ver o mundo como ele o vê. Para que eu tenha argumentos que façam sentido para a outra parte. Qual é o grande erro que nós cometemos? Nós nos prendemos em nossas falsas verdades e queremos impor ao outro, os argumentos que fazem sentido a nós. Então, na verdade, não sou eu contra você. Somos nós contra quem? Os problemas. E aí eu vou te dar uma técnica para quem trabalha com grupo, está numa reunião de negócio, chama-se técnica da folha em branco. Você vai pegar um flip chart e você vai colocar, está na frente do seu cliente ali, do seu parceiro, do teu fornecedor, qual é o problema? Você vai botar no quadro, quais são os problemas? Pá, 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 pá. E aí o que você vai fazer? A minha sugestão, coloca os problemas mais fáceis em cima e os mais cabeludos embaixo. Por quê? Porque se travar no de cima, aí não vai para baixo. Então, você pode até passar limpo depois, botando os problemas mais fáceis em cima, os mais difíceis embaixo. E aí você agora, linguagem corporal, você vai sentar do lado da pessoa, ao lado da pessoa, e agora não sou eu contra você, somos nós contra quem? Os problemas. Separe pessoa do problema. Entender uma coisa chamada PIB. Anota aí, PIB. Dentro de... O que é PIB? Não é o Produto Interno Bruto, não, pessoal. É o PIB de vendas. Problema, impacto e benefício. Tá? Então, quando é que você vai vender algo? Quando é que alguém vai comprar algo de você? Quando você entender a necessidade dessa pessoa, resolver os problemas dela, minimizar ali os impactos, e atender os benefícios. Então, se eu consigo entender a tua necessidade, solucionar os seus problemas, minimizar os seus impactos, e atender os seus benefícios, a pessoa vai falar o quê? Resposta? Sim. Qual é o nome desse livro? Como Chegar ao Sim. Então, como chegar ao sim está ligado a separar a pessoa do problema. Separar o ato de julgar para o ato de entender. Eu tenho que te entender para poder te atender.
Eu tenho que entender qual é o problema e qual é o impacto está sendo gerado. Eu tenho que entender qual é a tua necessidade. Eu tenho que entender e paro de julgar. Aí vamos para a Bíblia? Vamos para o livro, né, o livro da vida. Vamos chamar o livro da vida. Quando a gente vai no livro da vida, o que fala lá? Em Mateus 7, de 3 a 5. Por que você repara no cisco que está no meu olho, no olho do seu irmão, e não se dá conta da trave que está em seu próprio olho? Então você está olhando aqui o cisco do meu olho, mas e a trave que está no seu? Então a gente tende muitas vezes a querer julgar. E aí Harvard fala, separe pessoa do problema. Não leve para o lado pessoal. Não leve para o lado pessoal, porque isso vai escalar. Porque a ação gera reação, que gera reação. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Então, quando a gente começa a ver os princípios de Harvard, estão alinhados com os princípios do livro da vida. E são princípios que são feitos por pessoas que formaram 9 presidentes, 140 prêmios Nobel, mais de 50 bilionários. E agora bugou a cabeça de muita gente. Então quer dizer que está alinhado? Totalmente alinhado. Vamos continuar, pessoal? Vamos continuar. O segundo princípio, para quem puder anotar, anota aí o segundo princípio. Será que a gente vai conseguir até o final os 4 princípios? Será que a gente vai ter que fazer outra live, Sérgio Coutinho? Agora estou na dúvida, hein? Nivaldo, que anotou o primeiro, anota lá, Nivaldo. O segundo, focar no interesse e não na posição. Vou repetir. Foque no interesse e não na posição. Olha, eu vou te falar uma coisa. São os 4 princípios. O primeiro princípio eu falo que é a base. Separe a pessoa do problema, ele é a base. Mas o foco no interesse, não na posição, para mim é o coração da metodologia. Esse é o coração. Se você entender essa lógica, assim, é fantástica. Porque muda a tua capacidade de negociação de maneira extraordinária. Vamos entender essa lógica. Primeiro, posição é o que o cliente quer. É o que a outra parte quer. Posição é o que a pessoa diz que ela quer. Interesse, tá? Então, posição é o que a pessoa quer. Está ligado às demandas, exigências. Eu quero que você me entregue em 10 dias. Eu quero pagar esse preço. Eu quero um desconto de 10%. Isso é posição. Mais importante do que a posição é o interesse. O interesse, anota aí, está ligado à necessidade. A posição é o que o cliente quer. O interesse é o que o cliente precisa para atender às suas necessidades. Bacana? Isso é fantástico, porque é muito comum a gente se prender, nós nos prendemos na posição e começamos a fazer uma queda de braço, um cabo de guerra. A pessoa fala um preço, eu quero 10 mil, aí você fala é 5 mil, não é 10 mil, é 5 mil, então é 9, então é 6, e aí você fica ali na ZAP, na zona de acordo possível, seu termo técnico, e cada um com seu ponto de afastamento, e às vezes não fecha acordo. Então eu vou te contar a história que você nunca mais vai esquecer e vai entender esse conceito. Havia um pai com 2 filhos, João e Maria. João e Maria brigavam por uma laranja. E só tinha uma laranja na casa. E o pai chega em casa cansado do trabalho e fala, João, o que é o problema? Ah, papai, eu vi a laranja primeiro, só que a Maria falou que viu primeiro, só tem uma laranja na casa, a laranja é minha, e Maria dizendo que a laranja era dela, aquela confusão de filho. O pai fala assim, João, tá aqui a faquinha, meu filho, corta a laranja. O João ia cortar a laranja quanto? 80-20. 80% para ele, 20% para a irmã. Só que aí o pai falou assim, olha, João, corta como você quiser, só tem um detalhe. Você corta, mas Maria escolhe o primeiro pedaço. Se ele cortasse 80-20, Maria escolheu 80. Ele foi lá e cortou bem no meio, 50-50. Maria pegou um pedaço que ela tinha a escolha, né, o poder de escolha ali primeiro, pegou a metade da laranja e foi para um lado, João foi para o outro, e o pai ali falou, pô, resolvi de uma maneira quase salomônica, né, de Salomão, né, com a história
da criança e as duas mães que diziam ser mães da criança. E o que acontece? A gente aparentemente fala, pô, fantástico, o pai foi inteligente, é a melhor solução possível, né? Ele solucionou o problema, cada um ficou com metade, aparentemente muito bom. Mas olha só, aqui que vem a pegadinha. O pai vai atrás de João. João está espremendo a laranja para tomar o suco. O pai vai atrás de Maria. Maria está cortando a raspa da laranja, a casca da laranja para enfeitar o bolo da avó. Se o pai te perguntasse, para que você precisa? Qual é a parte da laranja que você precisa? Qual é o uso que você vai fazer da laranja? Qualquer pergunta desse tipo, o que aconteceria? João podia ficar com 100% da casca, 100% do suco, e Maria ficar com 100% da casca. Cada um poderia ficar com 100% daquilo que precisava. Essa é a diferença de posição e interesse. Qual é o interesse de Maria? Muitos vão falar, Glauco, a casca. Não! O interesse de Maria é agradar a avó. Então eu vou te ensinar uma coisa que é fantástica em negociação. O que, por que e como. O que está ligado à posição, o porquê ao interesse. E o como, a solução, as opções de ganhos mútuos. Entendeu a lógica? Então, a coisa fundamental numa negociação não é você parar e ficar falando e argumentando. Você virar um folheto ambulante, não é sobre isso. A negociação cooperativa, né, ensinada por Harvard, é você trabalhar o quê? As perguntas. Saber a arte de perguntar. Sérgio Coutinho, Nivaldo, isso aqui é papo para outra live, hein? A arte de perguntar. Pergunta de investigação, pergunta de análise, pergunta de sugestão, pergunta de avaliação, pergunta de conciliação, pergunta de sondagem. A arte de perguntar. Eu treino a equipe da Volvo Caminhão, White Martins, Icatu, BMA, Gerdau, Petrobras. Eu treino executivos na arte e ciência da negociação. E a parte da pergunta é fundamental. A gente é ensinado a argumentar, mas a gente não aprende a perguntar. Como é que eu vou mapear o interesse? Perguntando. O pai tinha que perguntar para João e Maria, fazer perguntas de investigação e de análise e avaliação. Rapidamente ele solucionava o problema. Entendeu a lógica? E aí, não vamos ficar presos só em mundo dos negócios, não. Né? Muitas vezes, a gente tem filho, né, e fica uma clássica barganha posicional. Muitas vezes a gente fica, vai dormir pro filho, não vou. Ai, me dá o iPad, não dou. Ai, o telefone, queda de braço. Qual é o interesse da criança? Qual é o interesse do pai? Entenda os interesses. Entendeu o interesse? Aí você vai para o terceiro princípio. Anota lá. Invente opções de ganhos mútuos. Terceiro princípio. Invente opções de ganhos mútuos. E aí, enquanto você está escrevendo aí esse terceiro princípio, vamos ver se a Bíblia fala alguma coisa de falar, de ouvir e tudo mais, que é o segundo princípio. Então, em Provérbios 18, responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Em Provérbios 20, olha isso. A palavra, o livro da vida, falando os propósitos do coração do homem são águas profundas. Então eu tenho que cavar para chegar na raiz do problema. Eu tenho que cavar para chegar na raiz do problema. Isso é fundamental. Bacana? E aí depois, isso é outra live, é outra pregação, que a metodologia é cavar. Que é conhecer, adaptar, valorizar, ajudar e reafirmar. Tem a metodologia cavar também aí. É muita coisa. Negociação. É um universo tão gigante que você fica chocado quando você começa a estudar o universo da negociação. E opções de ganhos mútuos é o terceiro princípio, hein, pessoal? Terceiro princípio. Ó, já tem meia hora aí, vou botar mais 10 minutinhos aí para nós. Manda lá no aviãozinho quem precisa ouvir essa live. Ó, Andréia falou lá, as perguntas são mais importantes que as respostas. Verdade, André. Inclusive, André, é o seguinte, a pergunta ela abre, a afirmativa ela fecha.
Pega a base filosófica, a dialética socrática, você pega todos os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, todos os grandes filósofos, eram mestres em perguntar. A pergunta, ela abre, a afirmativa, ela fecha. Se você fala algo errado, você se mostra um tolo. Mas se você pergunta, você mostra humildade. Alinhado com a palavra de Deus, pessoal. Olha que coisa fantástica. Vai na raiz, não é isso, Nivaldo? É isso aí, né? Porque, Nivaldo, o que a gente não está vendo, a raiz. A gente não está vendo, às vezes a pessoa bate na mesa, ali é um comportamento, é o galho. Eu estou vendo o galho. Eu estou vendo, ali é o galho. Eu estou vendo a posição, eu não quero. Isso é uma posição, isso é o tronco firme, eu não quero. Mas cabe, Nivaldo, a gente cavar. Porque quando a gente chega na raiz, a gente vê que é medo, a gente vê que é insegurança. Ó, vou te dar uma dica, ó, essa aqui vale ouro, hein? Essa vale ouro. Toda vez que alguém me agride, né? Você pode trabalhar essa questão, você derruba a pessoa de uma maneira muito rápida. A pessoa te agrediu, ali você fala, olha, toda agressão, na verdade, ela é motivada por principalmente 3 elementos. É insegurança, inveja ou busca de controle. Né? Em qual categoria aqui você se encaixa? Você derruba o outro de uma maneira surreal. Eu já fiz isso algumas vezes. A pessoa vem te agredir, e fala assim, olha, quando você agride uma pessoa, normalmente está ligado ou a algum tipo de insegurança, uma busca de controle ou inveja. Né? Você se encaixa em alguma dessas ou a gente pode conversar de uma maneira civilizada, sem qualquer tipo de agressão? Né? Então, a gente pode usar o jiu-jitsu da negociação e muitas vezes inverter aquela pessoa que vem te agredir e muitas vezes você derruba ela e ela, opa, calma aí, não, mas eu não tenho inveja de você, eu não tenho isso aqui. Aí a pessoa já está na defesa tentando se justificar. Né? Aí vem uma outra, jamais se justifique, aos amigos não é preciso, aos inimigos não adianta. Então, assim, é impressionante o controle que você pode ter pela arte de perguntar, né? Olha, você é uma pergunta que você faz. Mas vamos lá, inventar opções de ganhos mútuos. Estamos bem até aqui. Anota aí, separe o ato, né, ali de tentar fechar para o ato de crescer. Vou botar, eu cresço o bolo para depois dividir. As pessoas, elas ao entrar na negociação, elas querem dividir valor, dever. E a gente tem que, antes de dever, tem que CV, criar valor, tá? Então, tem uma aula de Harvard que é só em cima disso. Criar valor e distribuir valor. Primeiro eu boto fermento, primeiro eu cresço e depois, aí sim, eu vou dividir valor. Aonde é que eu encontro isso, né, no livro da vida? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro companheiro. Então, olha que interessante em Eclesiastes. Na verdade, é trabalhar junto, é inventar opções de ganhos mútuos. É um cede-cede. Eu cedo para você ceder. E vamos fazer esse jogo do cede-cede. Vamos crescer o bolo para depois de dividir. E aí, com isso, a gente consegue resultados muito, muito melhores do que uma clássica barganha posicional, onde a gente deixa valor na mesa. Perfeito. O Nivaldo colocou lá, ó, Nivaldo está preparando o 4º princípio. Nivaldo, qual é o 4º princípio? Anota lá, que está ligado ao que você falou. Né? O Jesus é o melhor arguidor, né? E também um ótimo que é uma argumentação extraordinária. Ele também tinha uma capacidade extraordinária, não só de perguntar, mas também da argumentação de persuasão e influência. E aí, qual é o 4º princípio? Argumente usando critérios objetivos. Tá? Vamos botar lá, argumente usando critérios objetivos. O que é isso? Dados e fatos. Valor de mercado, precedente, custo, performance, questões ambientais, questões legais, questões de compliance. Quando eu estou embasado em critérios objetivos, acabou. Dados e fatos, derrubou. Então,
saber usar os argumentos, saber usar as boas palavras, porque está escrito, as boas palavras são como favo de mel, fazem bem para o ouvido e para a saúde da alma. Usar boas palavras. Eu quero um acordo que seja justo e equânime. Olha que coisa linda isso. Cai no ouvido muito bem, né? Tenham peso e medidas exatos e justos, para que vivam muito tempo na terra. Em Deuteronômio. Então você tem passagens bíblicas que embasam esse conhecimento. Para quem chegou agora na live, estamos falando de Harvard. E Harvard foi fundada em 1636 em princípios cristãos. E nós estamos trazendo aqui a base do livro Como Chegar ao Sim, escrito por William Ury, Roger Fisher e Bruce Patton, né? E que trabalha 4 princípios. O Nivaldo escreveu aí os 4 princípios e nós passamos por todos eles. Separe pessoa do problema. Foque no interesse e não na posição, né? Não separe pessoas do problema, eu falo que é a base. O foco no interesse, não na posição, eu falo que é o coração. Inventar opções de ganhos múltiplos, crescer o bolo, eu falo que é a magia. A criatividade, a magia acontece quando eu cresço o bolo, eu boto fermento, né? Eu multiplico o pão, eu multiplico o peixe para dar de comer um grande número de pessoas. Porque às vezes você tem que dar de comer vários stakeholders dentro de um processo de negociação. Então eu estou falando do cliente, estou falando do fornecedor, estou falando do par, estou falando... Então é muita gente para alimentar. E só com metodologia eu consigo fazer isso. Então a magia está em inventar opções de ganhos múltiplos. E a racionalidade e a cognição? Argumentar usando critérios objetivos. Então, essa lógica da argumentação, essa lógica, né, de você trabalhar entendendo de TCO, de uma argumentação em cima de critérios objetivos, vai te fortalecer, vai te dar poder de barganha, vai fazer você, né, poder influenciar o outro, porque negociação, lembra que eu falei? É um exercício de influência. E ajustar o argumento para aquilo que é importante para o outro, entendendo o perfil dele, se ele é analítico, relacional, criativo, ou controlador. Isso aí é outra live aí falando sobre o perfil dos negociadores e como ajustar os argumentos para cada tipo de perfil. Pessoal, com isso, né, chegamos ao final dessa live aí, foram aí quase 40 minutos, onde pudemos navegar nesse universo tão extraordinário que é o universo da negociação. Aquilo que eu digo, né? Acordou de manhã, você já vai negociar. Seja com o seu cliente, fornecedor, em casa, esposa, marido, filhos e mais. E vai negociar com você mesmo, né? Eu vou comer esse prato light, eu vou cair na macarronada, né? Eu acordo agora, eu espero mais. Eu vou para academia ou não vou? Isso tudo está ligado a modelos mentais. Então, a gente trabalha muito a parte de construção de modelo mental para fortalecer modelo mental, porque não adianta ser um ótimo negociador, tentar ser um ótimo negociador com o outro, se você é um péssimo negociador com você mesmo. Um convite aqui, pessoal, para que vocês entrem na Escola de Negócios, conheçam o projeto Escola de Negócios da Verbo. É uma empreitada extraordinária, onde você vai ter conhecimento como esse, muito mais, um conhecimento alinhado com o alto, um conhecimento alinhado com a palavra de Deus, e é o livro da vida que vai poder te ajudar e muito a ter uma caminhada mais harmoniosa, mais pacífica com os seus irmãos, com os seus pares, com os seus fornecedores e seus clientes, né? Eu tenho uma parceria com Harvard há 15 anos e estou levando mais uma turma em setembro. Quem tiver interesse, me procura lá na Verbo ou nas redes sociais Glauco Cavalcante, no meu site glaucocavalcante.com.br, e a gente fala sobre esse projeto de te levar para Harvard, se for seu sonho, estudar nessa universidade de primeira linha, um curso de 3 dias apenas, uma semaninha de imersão. E ele é totalmente complementar à escola de negócio, porque a escola de negócio quer realmente te levar para um outro patamar.
né, para você chegar num patamar de excelência na área de liderança, negociação, gestão de pessoas e tantas outras. Pessoal, um forte abraço a todos. Quem puder compartilhar depois essa live, né, o link vai estar gravado, né, Fernando? Estaremos com o link gravado lá na plataforma da Verbo, no Instagram da Verbo. E é isso, pessoal. Encerro aqui dizendo que um dos bens mais preciosos que nós temos é o tempo, né? E eu tenho uma filosofia de vida. Eu acordo todo dia e eu tenho que fazer o meu tempo valer a pena. Pessoal, vocês fizeram o meu tempo valer a pena. Espero que a recíproca seja verdadeira e que nesses 41 minutos que estivemos juntos, de alguma maneira, eu tenha feito o seu tempo valer a pena. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.